Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Olá, caro amigo ouvinte da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aqui é Ricardo, estou falando de Ouro Branco. Nós estamos abrindo mais uma edição do programa Evangelho no Lar. Aqui em Ouro Branco, comigo, Daniela. Oi, pessoal. E conectada conosco pela rede internet de Congonhas. Olá, pessoal, é Cláudia, boa noite. Nós, abrindo esta edição do Evangelho no Lar, estamos convidando você, caríssimo ouvinte, a estar conosco na próxima meia hora, em que nós estaremos juntos conversando à luz do Evangelho. Nós realizamos, nesse programa, um Evangelho no Lar. Esse momento de conversa fraterna no ambiente familiar, tão recomendado pelos bons espíritos, que nos dizem da importância desse momento de boa conversa, de prece, de reflexão, para que nós possamos renovar a nossa casa mental, a psicosfera de nosso lar. Como também nos dizem os bons espíritos, mesmo a nossa rua recebe os benefícios do magnetismo que se desprende da prece, desse momento em que o nosso pensamento se ajusta às mensagens do Cristo. Então, você que está nos acompanhando, nós convidamos você a acompanhar conosco mais essa edição do nosso Evangelho no Lar. Vamos fazer uma prece, nos preparando para as reflexões de hoje? Ergamos o nosso sentimento, recordando a figura de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual poderemos te encontrar. Senhor Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos adversários, aos irmãos que nós tenhamos prejudicado e que ainda carregam alguma mágoa para conosco. Dá a eles, Senhor, o que pedimos para nós mesmos. Recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado,
rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, nós possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos um dia às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino, recebe a nossa súplica por todos os sofredores, por todos os governantes, em especial dos nossos irmãos brasileiros, por todos aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, por todos os nossos irmãos envolvidos com as drogas, nas ruas, desencarnando, pelos nossos irmãos que voltam ao mundo material, por todos os lares em desarmonia. Recebe, Jesus, enfim, a nossa súplica por todo o coração que planeja praticar o mal, por todo o coração que esteja desesperançado. Que a tua paz permita-nos abrir o nosso evangelho de hoje. Permita que bons espíritos venham nos assistir, socorrendo-nos nas nossas dificuldades. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Abrimos então com essa prece, caros ouvintes, o nosso Evangelho no Lar, e nós buscamos uma página do livro SOS Família para ambientarmos o nosso Evangelho. Como o Evangelho no Lar tem a família como seu assunto central, nós buscamos então esse livro de Joana de Ângeles, SOS Família, e a cada semana, na abertura do nosso Evangelho, enquanto nós vamos nos harmonizando, vamos liberando a nossa mente das preocupações do dia a dia, nós lemos um trechinho desse livro. Atualmente nós estamos no capítulo de número 11, em que Joana de Ângeles escreve sobre o Cristo em casa. Na semana passada nós iniciamos a leitura desse capítulo, e hoje nós faremos a segunda parte da leitura e em seguida os comentários. A nossa Cláudia vai nos ajudar na leitura da página de hoje. Dando continuidade então aos nossos estudos, vamos continuar a leitura. Abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga o espírito na esperança sobre a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Se não consegues a companhia dos que te repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleças, faça-o assim mesmo. Se assomam óbices inesperados, não descoroçois, insistindo ainda assim. Se surpresas infelizes conspiram à hora do teu encontro semanal com ele, não desesperes e retoma as tentativas perseverando. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala. Quando visita a família em prece, sustenta. Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Sobre o dossel das estrelas, no passado, o Senhor, enquanto conosco, instaurou nos lares humildes dos discípulos o convívio da prece, da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio com o mundo excelso. Abrindo-lhe o lar, uma vez que seja, em cada 7 dias, experimentarás com ele a inexcedível ventura de aprender a amar, para bem servir e crescer para a liberdade que nos alçará além e acima das próprias limitações, integrando-nos na família universal em nome do amor de nosso Pai. Joana de Ângeles.
Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa. Mateus, capítulo 8, versículo 8. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a adverti-los. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Capítulo 1, item 10. Essa então é a página do livro SOS Família. Comentários, Daniela? Nesse capítulo, a Joana de Ângeles falava, né, Cláudia, das dificuldades que nós enfrentamos no mundo, pelas nossas próprias fraquezas e inferioridades, e ela finaliza o capítulo fazendo essa proposta, esse convite de dedicarmos semanalmente um momento ao Evangelho, que é um convite para que o Cristo entre no santuário, né? Para que o nosso lar se transforme num santuário, com a presença do Cristo, das lições do Cristo, para que a gente possa ir elevando, né, a nossa sintonia, o nosso pensamento, que isso se torne um hábito semanal. Claudinha, quer comentar? Eu achei interessante falando aqui que é para abrir o livro da vida e meditar, né, nos ditos do Senhor, para a gente ter um momento de oração semanal entre família, no nosso lar, na nossa casa, para que possa penetrar os ensinamentos na nossa casa, nas nossas vidas, e que mesmo que se a gente não tiver essa comunhão com a família, que às vezes a família não está na mesma sintonia, ou não está na mesma... nesse momento da gente querer estar estudando, que é para perseverar, não deixar isso se perder, que é para continuar, para permanecer, pelo menos o que eu entendi, não deixar de fazer o Evangelho no lar, né, as leituras e o Evangelho no lar. Os bons Espíritos nos dizem, nos mostram, nas obras, sobretudo as de Francisco Cândido Xavier, em vários momentos nesses livrinhos que ele psicografou, mostra-se a imagem do Evangelho no lar. Aqui e ali, o André Luiz vinha à crosta e participava de algum Evangelho no lar. E ele, então, descrevia os quadros que ele assistia, das companhias espirituais dos moradores daquele lar onde havia o Evangelho no lar, recebendo orientação, recebendo o Evangelho e, portanto, participando daquele momento de prece, daquele momento de reflexão, porque os bons espíritos interessados no bem daquele lar aproveitam as reflexões que o Evangelho de Jesus suscita e faz tanto os encarnados quanto os desencarnados aprenderem, no sentido de que eles ajudam nas reflexões, ajudam a cada um de nós a meditar com maior profundidade, sugerem-nos pensamentos revigorantes, sugerem-nos pensamentos que nos modificam o pensamento, aproveitam o momento da prece, da boa conversa, para trocar as energias do nosso lar, aplicando a nós outros passes revigorantes, cuidando de enfermidades que às vezes até mesmo desconhecemos, mas eles se aproveitam desse instante em que nossa mente fica mais propícia a esse tipo de interferência e nos beneficiam. Então, também nos dizem os bons espíritos, como citamos anteriormente, levam do nosso lar
às casas vizinhas, fluidos salutares, socorrendo irmãos nossos em dificuldade, que às vezes nós ignoramos, e outros também se beneficiam. Então, o esforço do Evangelho no lar não é para um dia, não é para um momento, é para toda a eternidade, no sentido de trazermos para as nossas vidas a companhia definitiva do Evangelho como nosso roteiro, como nosso guia de bem proceder, para resolvermos os conflitos que temos na família, para nos orientarmos diante dos desafios emocionais e particulares que nós carregamos. O Evangelho pode nos auxiliar, porque ele promove reflexões mais profundas a respeito do sentido da vida, das relações com os seres humanos, da nossa religação com a divindade, com os amigos espirituais, e isso tudo é muito importante para a nossa felicidade. Mais algum comentário? Ok. A Joana também sugere que a gente não desanime se surgir alguma dificuldade, algum imprevisto, alguma situação que dificulte a realização do Evangelho, que nós perseveremos. Vamos seguir adiante então? Vamos à leitura da página do Evangelho de hoje. Agora que nós já estamos mais harmonizados, sintonizados com a questão do Evangelho no lar, vamos abrir o Evangelho para nos iluminarmos. Hoje nós começamos o capítulo 1 do Evangelho, nós terminamos a introdução e hoje nós vamos ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então é uma fala de Jesus, em que ele fala que não veio destruir a lei, se referindo à lei de Moisés, mas veio dar cumprimento à lei de Moisés. Então está aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar para nós que a revelação, as revelações divinas, elas vieram aos poucos, à medida que a humanidade foi amadurecendo espiritualmente e teve condição de compreender. Então, antes de Moisés, houveram profetas no Oriente, no Ocidente, e veio Moisés. Então, assim, não foi só Moisés, mas Moisés foi uma revelação importante para que a gente compreendesse naquela época o Deus único, Foi muito importante para a gente compreender Deus único e Deus justo. E, além dele, à medida que a gente foi evoluindo, veio a revelação do amor através de Jesus. Jesus não veio destruir a lei de Moisés, mas veio dar cumprimento. Então é isso que ele fala nessa passagem do Evangelho de Mateus. E é assim que a gente deve compreender. As lições que vieram para a Terra através dos profetas, elas vieram na medida em que a gente foi amadurecendo espiritualmente e foi sendo capaz de compreender. Mas Jesus trouxe de uma forma mais completa as leis de Deus, trazendo a base da lei de Deus. Lei de amor, fraternidade, para a gente compreender mais a lei de Deus. E ainda veio o Espiritismo para destrinchar mesmo, explicar mais ainda, que a vida continua, que a fraternidade tem uma razão de ser, porque somos todos irmãos e todos vamos continuar convivendo aí. Então não existe uma revelação que destrói a outra, mas a gente vai compreendendo mais e mais à medida que a gente vai evoluindo enquanto humanidade.
Algum comentário, tia Claudinha? Não comentário, mas queria entender assim, o que Jesus veio e colocou assim essa frase, né? Não vim destruir a lei. Tá, a lei de Deus, né? É de Deus? A lei de Moisés. Porque De Moisés. Então, antes de Jesus, tinham as leis de Moisés. E sim, porque Moisés reuniu o povo hebreu, né? Lá naquela época lá que eles saem do Egito, eles já estavam escravizados no Egito. E Moisés, então, vai conduzir aquele povo para a terra prometida. E aí, toda aquela história do povo hebreu, e que depois vão se criar aquelas tribos que vão se estabelecer lá onde ainda hoje temos lá a região de Jerusalém, ali do Oriente Médio. O povo hebreu se estabelece, e aí uma dessas tribos, que é a tribo de Judá, dali saem então os judeus, onde nasce depois Jesus. Então, quando Jesus encarna entre nós, já existia toda uma história do povo judeu, que é o povo dele, que era da tribo de Judá. E eles tinham muito respeito por essa tradição, que já durava milênio. E Jesus então diz: olha, eu trago aqui uma proposta nova que vocês estão achando assim muito estranha, porque o povo ficou muito chocado com as coisas que Jesus falava. E Jesus disse: eu não vim aqui para destruir tudo aquilo que o povo judeu construiu, que é o que eles mais veneravam, que era o que eles chamavam de a lei. A lei eram os 5 livros mosaicos, os 5 livros que Moisés havia escrito. E Jesus disse: eu não vim aqui para negar nada que Moisés colocou. Eu vim para cumprir tudo isso que o povo nosso escreveu. Mas eu vou além. Daquilo que vocês já sabem, eu trouxe coisas novas, né? A proposta, como a Dani disse, a proposta do amor, de amar aos inimigos, do perdão incondicional, de dar a vida pelo outro. Tudo isso para o povo judeu e das outras tribos era uma coisa muito nova e que, portanto, causou muita, sim, eles ficaram muito chocados com essas colocações de Jesus. E por isso, depois, ele vai então ser crucificado. Eu queria só entender assim, as leis de Moisés eram leis mais de ordem, né? De organização dessas tribos. Não se abordava muito a questão do amor, né? Era mais de organização. Era, tanto que ela amará teu Deus sobre todas as coisas. Começa com os 10 mandamentos, né? Porque tem os 10 mandamentos, só que além dos 10 mandamentos que Moisés recebeu, né? De forma mediúnica, e ele falou que quem passou para ele os 10 mandamentos foi Deus, né? Ele recebeu de Deus os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, Moisés formou todo um código, né? Um conjunto de leis para reger o povo mesmo, né? Então, ele foi acrescentando mesmo, né? Regras de convivência, regras que tinham que ser cumpridas, e tudo isso é a lei de Moisés, né? Tudo isso né, Ricardo? No contexto da tradição do povo, né? Que eles entendiam que era a verdadeira lei para eles, né? Tanto que a fala de Jesus não é contra os 10 mandamentos, né? Ele reforça e explica, né? Ele vai além. Porque quando ele fala que temos que ser justos, que cada um tem que sofrer a consequência do que fez, etc., ele vem falar também do perdão, vem falar do amor. De certa maneira de modo que a lei de Moisés é muitas vezes sintetizada como a lei de justiça. A lei do Cristo é a lei de amor. Então, até então, o povo se pautava pela justiça. Eu tenho o direito do que o outro tem. E Jesus traz a lei de amor, colocando-se acima da lei de justiça, para que nós pudéssemos conviver com as diferenças, para que nós pudéssemos ser mais afetuosos, perdoar, sermos mais fraternos, né? E aí
naquele momento em que Jesus apresentava isso pela primeira vez, não foi compreendido, né? A gente pode falar que as leis que Moisés recebeu e que ele transmitiu eram mais brutas. Assim, e Jesus veio para lapidar essas leis, veio lapidando essas leis. Sim. Porque outro dia nós estávamos aqui em casa, no almoço com as meninas, e nós estávamos justamente conversando sobre isso. Sobre, por exemplo, quando você tem um pouco de alimento, né? A lei de justiça diz para você dividir o pedaço do alimento com o outro tamanho igual para os dois. A lei de amor permite que você dê ao outro um pedaço melhor, de que você ofereça uma parte do seu para o outro. Não é a justiça ferrenha, mas aí entra o sentimento, entra a bondade, entram outros componentes que Jesus nos apresentou, né? Desprendimento, né? Hã? O desprendimento. Isso aí. Porque na lei de justiça eu podia cobrar. Quando alguém me agride, eu posso cobrar. Mas Jesus traz o perdão ao inimigo, o perdão para aquele que nos agride, o esquecimento das faltas dos outros, porque nós também somos imperfeitos. E isso para aquela época, e ainda hoje, né? Ainda causa em nós muita dúvida, às vezes é um incômodo, né? Porque a gente precisa, às vezes, superar o nosso próprio ego. Na semana que vem nós vamos voltar a esse tema, porque aí nós vamos... nós hoje trabalhamos com o texto do Evangelho, né? Mas nós vamos, semana que vem agora, à luz do que nos trazem os bons espíritos e Kardec, conversar sobre essa questão do não vir destruir a lei. Nosso tempo está se esgotando. A nossa Daniela vai nos conduzir na prece de encerramento do nosso Evangelho no Lar de hoje. Nós vamos convidar os amigos a permanecer com o pensamento elevado e vibrar em benefício da nossa comunidade, da humanidade toda, que agora está ligada à Terra, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar também pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, para que possamos vencer as nossas diferenças, pelos nossos familiares. Vamos vibrar pelos nossos amigos, encarnados e desencarnados. Vamos todos também vibrar pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação daqueles que estão presos a algum vício. Vamos vibrar em benefício dos presidiários, em benefício de todos os trabalhadores do bem. Vamos elevar os nossos pensamentos pela harmonia nos lares em desajuste, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da nossa juventude, pela nossa confraternização com os nossos desafetos, para que nós possamos nos abrir e para que eles possam nos perdoar. Pela proteção aos idosos, às crianças abandonadas e por nós mesmos. Que a espiritualidade maior possa aproveitar essas vibrações em benefício dos nossos irmãos e de nós mesmos. E com a prece de Cáritas, nós encerramos o nosso Evangelho de hoje. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor,
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa sublime imagem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Nas vibrações dessa prece, caro ouvinte fraterno, nós estamos encerrando mais uma edição do Evangelho no Lar. Desejando a você muita paz, agradecendo pela sua companhia e renovando esse nosso convite para que semana que vem estejamos juntos mais uma vez. Até lá, muita paz.